Boa noite, vamos aí chegando para a nossa live de hoje, a nossa primeira live aí da série Desvendando os Segredos da Contabilidade. Nosso perfil já está aí sendo anunciado, então daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo de hoje. Quem puder deixar um oi se tiver tudo ok. Tô vendo aí que já tem o Léo, a Lohane. Eu tenho alguns alunos que vão participar da minha aula de hoje, mas também nós temos aí seguidores da página que são públicos, é um público externo. Opa, deixa eu corrigir que não é aula. Quando a gente está acostumado muito com o ambiente da sala de aula, a gente acaba aí falando aula, mas hoje a gente vai ter um bate-papo. Boa noite, Léo. A gente vai ter um bate-papo sobre a contabilidade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa ciência que traz tantos segredos e também traz algumas dúvidas. Nós temos aí até as 20h30 para discutir essa relação aí da contabilidade com a nossa vida, se realmente existe contabilidade no dia a dia, se a gente vive a contabilidade, porque eu acho que é uma dúvida enorme para qualquer estudioso da área ou para qualquer pessoa que também esteja engajada em algum curso ou em alguma área que tenha contato com a contabilidade. Então, esse é o foco da nossa live de hoje. É trazer para vocês desvendar esse segredo, trazer um pouquinho para vocês do que é a contabilidade. Eu vim durante essa semana trazendo para vocês sempre alguns stories com alguns tópicos específicos voltados para a nossa conversa de hoje. E eu também queria deixar um outro recadinho para vocês. Eu vou estar dando um certificado para quem participar dessa live. Então, vocês vão lá na minha página, no post informando a live de hoje, que tem um link do Forms. É só vocês preencherem com nome, CPF e e-mail, que eu vou estar enviando para vocês o certificado de participação, porque pode ter algum aluno aí que está necessitando de horas complementares, que a gente sabe que a faculdade, ela libera, ela necessita dessas horas complementares. Então, eu queria deixar aí para vocês essa observação. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Das minhas perguntas que eu vim falando para vocês durante a semana, teve uma que chamou muito a minha atenção e eu coloquei ela ali devido a ser também uma escolha minha, de quando eu decidi estudar contabilidade. Contabilidade é matemática? Eu acho que a maioria dos alunos que entram aí no cenário da contabilidade, que escolhem a contabilidade como profissão, eles pensam que contabilidade é matemática. Mas aí a gente descobre, ao longo do estudo do curso, que a contabilidade ela é mais raciocínio lógico do que matemática. Não que a gente não tenha, todos nós temos a matemática. Mas a matemática que a contabilidade estuda é a matemática financeira, que a gente estuda lá no primeiro, no segundo período, terceiro, se eu não me engano. Tem também algumas faculdades que lecionam a disciplina de matemática aplicada, mas ela não é, boa noite, Nive, ela não é um fator primordial da contabilidade. Então, o que eu queria trazer para pessoas que estão aqui na nossa live hoje, que estão iniciando a faculdade de contabilidade ou que desejam um dia estudar essa ciência dos negócios? Não pense que vocês vão ter cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, aquelas contas sistema, fração, equação do primeiro, do segundo grau. Aqui a gente não estuda essa área da matemática. A nossa matemática é muito simples. Boa noite, Thaís. O que a gente precisa de saber é que a gente tem que ter um raciocínio lógico. A gente vai ter que interpretar mais o fato do que calcular o fato. Eu vejo muito durante as minhas aulas os meus alunos falarem: professora, eu não consigo entender como que você tira essa interpretação, como que você sabe que isso é ativo, que isso é passivo. Essa é mais uma característica da contabilidade. Gerar informação do patrimônio. Se eu não me engano, também foi uma das perguntas que eu deixei
nos meus stories essa semana. O fator primordial da contabilidade não é somente calcular o patrimônio, é também registrar essas informações. Por isso que a contabilidade ela deixa de ser matemática para ser interpretativa, para que a gente possa cumprir esse papel de gerar informação. A gente precisa aí de entender que a matemática ela é uma interpretação. Ela é uma interpretação do fato que vai afetar os patrimônios, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica. Então a gente tem que tirar essa história de que o contador é aquele profissional que fica atrás de uma mesinha lotada de papel, que a gente vai chegar para ele e vai falar assim: toma, calcula o meu imposto. A gente não é calculadora. Existem muitos posts aí na internet que até fazem alusão e fazem uma brincadeira relacionada a isso. Toma, calcula o meu imposto. Aí o meme fala: eu não sou calculadora, eu sou contador. Então muita gente ainda tem essa visão. Então vamos começar a trabalhar isso dentro de nós. Eu não sou calculadora, eu sou um profissional que gera informações muito importantes e muito relevantes sobre tomada de decisão que às vezes equivale a milhões de reais. Pegando o gancho também nessa fala, durante essa semana eu também lancei uma outra pergunta. Ser contador é somente ter um escritório de contabilidade? Que às vezes a gente entra aí na faculdade, a gente fica meio perdido, ou quando a gente vai tentar descobrir qual faculdade a gente vai cursar, aí a gente começa a conversar com um, começa a conversar com outro. Aí a primeira coisa que a gente escuta é: quando você se formar, quando você for um contador, você vai ter um escritório de contabilidade? Aí a gente remete àquela interrogaçãozinha, né? Para que eu possa ser contador, eu preciso de ter um escritório de contabilidade? Será que eu só exerço contabilidade quando eu tenho um escritório? Quando eu tenho clientes de um escritório? A resposta é não. Porque o cenário contábil, pessoal, ele é muito vasto, ele é muito grande. A gente pode trabalhar em vários setores, não quer dizer que nós não devemos ter um escritório de contabilidade. Porque eu, como profissional, defendo que o escritório ele é a escola para qualquer profissional da área contábil. Porque é ali que a gente vê todos os cenários possíveis que vão existir dentro da seara contábil. Aqui a gente vai ver tudo. Tudo que vocês puderem imaginar, a gente vai ver dentro do escritório de contabilidade. Ali você vai ter empresas de comércio, ali você vai ter empresas de serviço, ali você vai ter empresas com funcionários, empresas sem funcionários. Então a gente vai ter diversos cenários. Por isso que eu chamo que ele é a escola da contabilidade. Porque é ali que a gente vai aprender de tudo. Porém, ser contador não é somente ter escritório de contabilidade. Ser contador é trabalhar em uma grande empresa, é talvez ser um perito contábil, é ser um auditor, é ser um controller, que é a contabilidade aí do momento. Então a gente não é somente o escritório, mas torno a falar para vocês. Se vocês querem aprender contabilidade, se vocês querem conhecer como que funciona o mecanismo, é necessário passar pelas cadeiras de um escritório. Eu já tive essa experiência. Hoje eu trabalho aí com a parte de consultoria gerencial e contábil, trabalho mais voltada para a parte administrativa, mas trabalhei muitos anos em um escritório de contabilidade e foi lá que eu descobri o que eu realmente queria da minha profissão. Que eu me apaixonei mais ainda pela contabilidade e eu tô nela até hoje. Eu costumo dizer que o ápice do amor pela nossa profissão é quando você entende que você deve ensinar tudo que você aprendeu. Então eu falo que eu tenho muito gosto de ensinar o que eu aprendi, porque eu amo a minha profissão. Então quando a gente gosta do que a gente faz, a gente gosta de ensinar o que a gente sabe.
E o meu conhecimento não é meu, o meu conhecimento é de quem conversa comigo, é dos meus alunos, eu tenho o prazer de ensinar. E isso eu aprendi lá nas bases, lá no escritório de contabilidade. Então eu deixo essa dica para vocês que talvez estejam começando, para pessoas que estão assistindo a minha live aqui hoje e que estão começando a se inserir no cenário contábil. Vi que tem alguns alunos meus, então fica a dica para vocês. Aprendam a profissão de vocês, se apaixonem por ela. E vocês vão saber quando vocês estão no caminho certo, quando despertar em vocês o desejo de ensinar o que vocês aprenderam. Professora, mas eu não sei muita coisa, eu ainda tenho algumas dúvidas. Isso é só o começo. A gente acha que em 4 anos de faculdade, quando eu sento no meu banquinho da minha graduação, que eu aprendi tudo. Mas eu não aprendi tudo. A gente tem um mundo lá fora para aprender. Todas as vezes que eu me deparo com uma situação nova, eu falo que eu aprendo mais um pedacinho na contabilidade. Alguns meses atrás, eu não sou muito fã de trabalhar com imposto de renda. Eu tenho os meus clientes, né, que eu trabalho com imposto de renda, mas assim, não é o meu foco. O meu foco é mais a parte de gestão, de controladoria, a parte tributária, que é uma área que eu também gosto muito. Eu fui deparada com um assunto que eu descobri, assim, cara, eu tenho que aprender mais. Eu ainda não sei muita coisa de contabilidade. Um rapaz me procurou que ele precisava de comprovar a renda dele para o banco. Aí ele chegou para mim e falou assim, Maria, eu não tenho renda. Eu falei assim, mas como que você não tem renda? Aí eu peguei e fui puxando com ele. Eu falei assim, mas quanto que você gasta com o seu cartão de crédito? Obrigada, Nívia, pela inspiração. Mas quanto que você gasta com o seu cartão de crédito? Aí ele virou para mim e falou assim, eu gasto 7 mil reais por mês de cartão. Aí eu fui puxando mais ainda com ele. Tá, você gasta de cartão. Qual o seu gasto com plano de saúde? Ele, 600 reais. Então você tem 1.600 reais por mês de despesa. Ele, sim. Então você tem renda, porque você paga todas as suas faturas de cartão e porque você também paga o seu plano de saúde. Então, obviamente, se você tem 1.600 de gasto, você tem que ter 1.600 de receita. Ele, pois é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí, com esse exemplo que ele me deu, com essa pergunta que ele me fez, que ele precisava de comprovar a renda dele no banco, que eu também lembrei das minhas aulas, de um tema que causa, assim, extrema dúvida em qualquer estudante. Ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. O exemplo que o nosso amigo aqui, do caso que o nosso amigo teve, que ele precisava de comprovar a receita dele no banco, deixa claro pra gente a regra geral da contabilidade. Para todo débito, um crédito de igual valor. E aquela outra frasezinha que eu sempre deixo nas minhas aulas. Como que eu vou ter R$ 1.600 de despesa se eu não tenho receita? É aí que o contribuinte começa a ter vários problemas com a Receita Federal. Porque a Receita vira para ele e fala assim, ô fulano, como que você fala para mim que você tem despesa e você não tem como pagar ela se todas as suas faturas de cartões estão pagas? É aí que a gente começa a ver a importância que nós contadores temos frente a esse cenário que as empresas vivem, que as pessoas físicas vivem. A gente tem que orientar, a gente tem que aprender a nossa profissão. A gente tem que entender a sua importância. A gente tem que saber como ela funciona. Como que ela é importante, como que ela é válida. Só que às vezes a gente não consegue enxergar isso. Porque a gente fica tão ali focado que a contabilidade é matemática que a gente não consegue parar para pensar nesse balanço lindo que ela faz, nesse desenho lindo que ela faz dos nossos gastos. Outra coisa também, a gente vai falando e vai lembrando, né? Outra coisa também que lá atrás me fez entender o que era a contabilidade. Os meus gastos pessoais. Agora eu vou entrar um pouquinho aí no cenário do controle das despesas pessoais. O que a professora faz? Você não fala assim, professora, você é louca. Mas a professora tem um caderninho de dívida. O
que ela faz? Todo mês ela vai lá e ó, lista. Eu recebo de quem? Eu tenho os meus clientes, eu tenho o salário da faculdade. Essa é a minha receita. Agora eu vou anotar o que eu tenho que pagar. Falando nisso, hoje é um dia que eu preciso de sentar para pagar os meus credores. Aí eu vou nesse caderninho e anoto também o que eu tenho que pagar. Eu falo que é o meu caderninho de dívidas. O que esse caderninho de dívidas representa dentro da contabilidade? Nada mais que o meu balancete pessoal. Que o controle pessoal das minhas dívidas. Porque ali eu tenho a minha receita e eu tenho a minha despesa. Mais um tópico de que existe contabilidade no nosso dia a dia. Então, pessoal, a contabilidade não é somente para as empresas. Não é só uma grande empresa que tem contabilidade. É o salão do seu José da esquina. É o ateliê de costura da minha mãe lá no cantinho de casa que ela tem há mais de 40 anos, que é por onde ela paga as contas da minha casa, que é por onde ela põe a comida na mesa para os seus filhos. Então a gente tem que pensar na contabilidade desde o pequenininho, daquele menorzinho que existe, até aquele grandão. A contabilidade ela é fundamental para qualquer tipo de negócio. Eu sei que às vezes a gente encontra alguns entraves no meio do caminho, que a gente vai falar um pouquinho nessa nossa série de 4 episódios. Já vou deixar um spoiler para vocês, na nossa próxima live a gente vai falar exclusivamente só de investimentos. A gente vai entender o que são investimentos, o que são ativos. Vai ser o tema da nossa próxima live. Então a gente tem que pensar que a informação que o contador gera, ela é importante para diversos setores. Que muita gente fala assim, eu sou um pequeno negócio. Eu não preciso de ter controle. Eu sou uma pessoa física. Eu não preciso de controlar nada. É aí que a gente se engana. Porque os pequenos negócios, eles são aqueles que mais demandam de informação, que mais demandam controle, que mais demandam projeções de receita, e às vezes a gente acaba deixando para lá. Por isso que nós não fazemos o nosso caderninho de dívida. E eu vou contar um outro segredo para vocês. Teve um mês aí que eu não estava legal. Eu estava com alguns problemas pessoais que estavam atrapalhando a minha mente. Aí eu decidi esquecer o meu caderninho de dívidas. O que aconteceu? A professora recebeu uma notificação do SPC, porque ela estava com um plano de saúde em atraso. Mas por quê? Nesse mês, eu decidi não sentar e fazer o tiquezinho um por um das minhas despesas. Então, por aí a gente já vê como que é necessário ter o controle. Controle não é somente para a gente saber o volume do saldo da nossa caderneta de poupança. Ele também é importante para a gente saber o que a gente deve. Porque outra coisa que eu também falo muito nas minhas aulas. Patrimônio não é só os bens que eu tenho, não é apartamento, não é só saldo de conta de poupança, não é o carro que eu tenho que eu ando todo dia. Infelizmente, patrimônio também são as minhas dívidas. Teve uma aluna uma vez que falou assim, professora, mas é muito triste saber que as minhas dívidas fazem parte do meu patrimônio. Eu falei assim, querida, vamos pensar, como que a gente adquire alguma coisa? A gente só adquire alguma coisa se a gente tiver uma dívida. Eu só tenho um carro se eu tiver aquele livro grossinho, dessa grossura assim, lá na estante, que a gente acha que é um livro, mas não é. São os boletos que a gente tem que pagar. Por isso que as obrigações na contabilidade, elas são chamadas de origens. Tudo na minha vida, ele vai originar de uma dívida. E não tem jeito, gente. Se eu quiser ter uma casa, eu vou dever ao banco. Se eu quiser ter um carro, eu vou dever ao banco. Se eu não quiser dever ao banco, eu vou dever a alguém. Esse alguém pode ser uma pessoa física, que a gente sabe aí que existem pessoas que emprestam dinheiro, tanto de forma legalizada como também não legalizada. Infelizmente, no Brasil existe isso, e no mundo inteiro. Então, as minhas origens sempre vão ser em alguma obrigação.
Professora, a contabilidade cuida dessas obrigações? Com toda certeza, porque o cenário central da contabilidade é o patrimônio. E sempre que vocês ouvirem falar de patrimônio, vocês vão remeter a obrigações e a posses. Obviamente que no meio do caminho, as pessoas chamam a gente de louco, porque o contador ele tem uns entendimentos diferentes. Que a empresa ela vai ter posse não somente daquilo que está no nome dela, mas aquilo que ela controla, não só a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Aí a gente entra aí nos famosos conceitos dos elementos patrimoniais, que envolvem aí uma gama muito grande de pensamentos e que trazem para a nossa vida de profissionais mais ainda aquilo que eu falei no comecinho da nossa conversa de hoje. O raciocínio crítico e interpretativo. Passei por um outro caso também na minha vida profissional que exigiu que eu parasse para pensar e que eu desconstruísse tudo aquilo que eu achava que eu era. Trabalhei muitos anos no escritório de contabilidade e decidi mudar de cenário. Falei assim, não, agora eu vou partir para a área de gestão. Fiquei 4 anos em uma empresa trabalhando com essa área. E quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu levei comigo o que eu tinha de interpretativo do escritório contábil. Então, para mim, eu ainda continuava trabalhando dentro de um escritório de contabilidade. Tanto que eu tratava todos os fatos que ocorriam dentro da empresa como fatos contábeis. Eu estava dentro de um escritório, eu ia registrar aquilo como se estivesse dentro de um escritório. Aí a minha diretora, uma pessoa fantástica, uma mulher inteligentíssima, que eu falo que as pessoas deveriam passar por ela pelo menos um dia na vida, que ela tem um conhecimento muito grande. Eu aprendi a ser quem eu sou com meu pai e a minha mãe, e ela complementou mais ainda a profissional que eu sou. Ela virou para mim um dia e falou assim, Maria Paula, aqui é um cenário diferente. Aqui você está tendo a oportunidade de conhecer um outro lado da contabilidade. Esquece o que você vivia no escritório e vamos pensar como contador fora do escritório. Quando ela me falou isso, eu falei assim, cara, aqui eu tô tendo uma visão externa. Foi com essa visão externa que eu comecei a conseguir entender o porquê que lá no escritório eu tinha que fazer o que eu fazia. Então, o que eu tô dizendo para vocês? Que não é só o que vocês vão aprender na faculdade. O que vai vir de fora para vocês também vai agregar muito conhecimento. São segredos que a nossa profissão tem, que às vezes a gente só vai ter se a gente conseguir confrontar os dois lados da moeda. Eu consegui confrontar esses dois lados da moeda e falo para vocês, a contabilidade é uma ciência fenomenal. Se a gente parar para analisar o que uma empresa faz e o que um escritório de contabilidade faz, vocês não conseguem mensurar o tanto de conhecimento que existe nesse espaço aqui, ó, entre a pontinha do meu dedo entre a pontinha e o início do meu dedo aqui, ó, que tá coladinho na minha mão. Esse espaço que existe aqui traz muitas informações para vocês. Quando eu tô desse lado dentro de uma empresa, eu tenho que pensar o que o empresário precisa. Quando eu tô aqui dentro do escritório de contabilidade, eu tinha que pensar o que o fisco queria. Olha só as duas brigas que nós contadores temos dentro do cenário contábil. A gente tem o que o contador quer, o que o empresário quer e o que o contador precisa. Professora, é um desafio que eu vou encontrar ao longo da minha profissão? Mesmo se eu continuar trabalhando no escritório de contabilidade? Com certeza, gente. Vocês não sabem a dificuldade que é para você interpretar lá longe da empresa o que o empresário quer fazer. E às vezes o empresário também não consegue transmitir para a gente a sua necessidade. Aí começa. Eu tenho que jogar daqui, eu tenho que jogar dali.
Aí entra o nosso papel, que eu falei de novo, vou voltar de novo. Lá no comecinho da nossa live, é necessário você interpretar o fato. Contabilidade não é matemática, gente. Contabilidade não é fazer 2 mais 2. 2 mais 2 o sistema faz. Você vai lançar o fato contábil, você vai registrar ele. A gente tem N aplicativos que auxiliam nós contadores a fazer a matemática. A gente tem a Domínio, nós temos o Alterdata, o Atenas, aos populares aí sistemas de contabilidade digital, que é o Conta Azul. Tem um outro que eu esqueci, eu vi o nome dele hoje. O pessoal fala assim que é farejador de nota. Mas são coisas que auxiliam a gente a fazer a matemática. Só que se eu não souber alimentar esses sistemas que fazem a matemática básica pra gente, o lançamento vai ficar errado. Eu posso ter o melhor aplicativo, o melhor meio de informática do mundo, mais caro que existir. Mas se eu, profissional, não souber que a essência da contabilidade é controlar o patrimônio por meio de informação, eu não vou conseguir ser um bom profissional, eu não vou conseguir ser um contador. Eu posso trabalhar no escritório de contabilidade mais top, eu posso ser o contador interno da empresa mais top, mas se eu não conhecer aquele cenário, se eu não conhecer o que envolve aquele ambiente, eu não vou conseguir dar continuidade. Outro fator importante também para nós que estamos começando aí no mercado. Conhecer o chão que você pisa. Conhecer o cenário que você está. Uma empresa, gente, um cliente, um contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, ele é uma pessoa que ele é uma caixinha de surpresas. Porque cada dia ele se transforma. Então a gente também tem que estar antenado para essas mudanças. Às vezes as pessoas falam assim, eu não quero contabilidade. Aí eu pergunto, mas por que você não quer ser contador? Por que você não quer estudar contabilidade? Porque muda todo dia. Isso é fato, tá, gente? Se você não ficar atento, todo dia tem alguma coisa nova. Eu falo por experiência própria, por ter trabalhado muito tempo na área fiscal, que é uma área que muda constantemente. Então, todo dia eu tinha uma coisa nova, eu tinha um fato novo, eu tinha um trabalho novo. Então, a gente também tem que fazer isso. Para poder ser gerador de informação, a gente tem que ficar atento, a gente tem que gostar de ler. Professora, mas quer dizer então que contabilidade está virando direito, que eu tenho que gostar de ler? Mais um ponto aí pra gente, que a contabilidade não é só a matemática. Eu tenho que gostar muito de ler. E eu, gente, confesso para vocês, eu não gosto muito de ler. Nós, contadores, não temos muita paciência para ler. Aí a gente vai desenvolvendo o nosso mecanismo para poder fazer essa leitura técnica. Eu falo que eu faço a leitura de preguiçoso. Eu vou na introdução e vou no parágrafo final. Aí eu consigo entender o que está ali. Mas cada um desenvolve aí uma técnica específica. Mas mais um tópico aí, leitura. Não ser matemática, ser uma ciência da informação e exigir de nós leitura. Porque todos os dias a contabilidade ela se transforma, ela tem uma coisa nova, ela tem uma mudança nova, porque ela é extremamente influenciada pelo ambiente que ela está inserida. Porque ela não é só uma ciência aplicada, ela é uma ciência social. Por que ela é social, professora? Até agora você conseguiu me convencer que ela não é matemática, que ela não é somente eu sentar lá e lançar uma informação no sistema, mas só que agora você trouxe para mim que ela é uma ciência social, mas eu não consegui entender que a contabilidade é social. Eu entendi que ela não é 100% matemática, eu entendi que ela exige uma capacidade de interpretação maior por minha parte, mas eu ainda não consegui entender por que ela é uma ciência social. Pessoal, qualquer fato que alterar o cotidiano do ser humano, principalmente se for na parte econômica, ele vai afetar a contabilidade. Professor, não quer dizer que esse ambiente da Covid que a gente vem passando, esse período de recessão,
esse monte de lockdown que a gente está sofrendo, ele vai impactar alguma coisa na contabilidade? Ele já está impactando. Às vezes a gente pode não conseguir enxergar, porque talvez a gente trabalhe numa parte da contabilidade que ele não esteja tão ligado ao cenário, mas ele já faz parte das alterações no ambiente. Mas por que, professor? O que tem aí na Covid que afeta a contabilidade? Se você for um contador que trabalhar com a parte de planejamento tributário, de planejamento financeiro, a Covid vai impactar onde? Vamos pegar o exemplo da redução dos salários, da redução das vendas. Isso é contabilidade, professor? Isso vai afetar? Com certeza. Porque se reduz salário, eu preciso de rever minha folha. Se eu vou mandar uma pessoa embora, eu preciso de rever o meu custo de folha. Se eu revejo o meu custo de folha, eu vou solicitar quem? Eu vou solicitar o meu contador, porque é ele que apura a minha folha de pagamento. Professora, mas a empresa que eu trabalho, ela não tem um contador interno. O contador dela é externo, ele vai fazer esse cálculo também? Com certeza. Da mesma forma, então, tudo isso é contabilidade. Cada fato que afeta o dia a dia, que afeta economicamente, que afeta socialmente, ele vai trazer algum reflexo na contabilidade. Professora, então quer dizer que eu posso ter daqui alguns meses uma nova norma contábil que vai refletir o registro dessas movimentações? Com certeza. Pode ser criado um CPC que vai auxiliar o contador a como reconhecer esses fatos que reduziram, por exemplo, receitas, reduziram despesas. Pode existir um CPC que esclareça a melhor forma de registrar isso no balanço sem que afete economicamente uma empresa? Sim. Por aí a gente já consegue ver porque a contabilidade é uma ciência social. Porque os fatos que acontecem no dia a dia, eles podem e vão traduzir para a contabilidade efeitos que nós, contadores, vamos ter que trabalhar. Porque a contabilidade, pessoal, ela é a porta de entrada para qualquer tipo de usuário. Outro ponto também importantíssimo para vocês que estão começando agora e que estão aqui pela primeira vez, que estão acompanhando a minha página, que conheceram a página tem pouco tempo, mas que são curiosos da contabilidade. A contabilidade, ela não é só para o empresário, ela é para aqueles que estão de fora. E outra frase também que eu gosto de utilizar nas minhas aulas, que na contabilidade os números eles falam mais que 1000 palavras. Teve uma menina que ela morreu de rir quando eu falei isso para ela. Ela falou assim, professora, mas para mim poder entender alguma coisa eu tenho que ler, são as palavras que vão dizer para mim o que vão acontecer. Eu falei assim, querida, na contabilidade é diferente. Ela, pelo amor de Deus, tudo na contabilidade é diferente. Mas porque o nosso mecanismo de informação é o número. Então são os números que vão dizer para o usuário, para o investidor, para o empresário e até mesmo para os funcionários a saúde financeira da empresa. Então, mais um ponto, eu não preciso de saber aquela matemática vantajosa. Porém, eu preciso de entender que eu tenho que saber interpretar o que aqueles números falam. Professora, mas vai chegar alguma hora, eu estou começando agora. Maria, eu estou começando a estudar contabilidade agora. Estou conhecendo a contabilidade pela sua página. Como que eu vou conseguir interpretar tudo isso? Se eu pegar um balanço patrimonial, que é uma das demonstrações que a contabilidade trabalha, que talvez seja a mais conhecida e a mais importante. Se eu pegar esse balanço agora, eu vou conseguir traduzir esses números em palavras? Eu vou conseguir entender o que eles querem dizer? Se você estiver começando agora, talvez você não consiga fazer essa leitura em 100%. Mas com o passar do tempo você vai conseguir. Porque existem informações dentro da contabilidade que elas se conversam. Por exemplo, se eu tenho um saldo na minha conta banco, que fica dentro do ativo, e se eu tiver resultados positivos, que é receita menos despesa, teoricamente subentende-se que eu preciso de ter dinheiro na minha conta bancária. Obviamente, pessoal,
que eu queria frisar para vocês que fluxo de caixa e resultado na contabilidade, eles são duas coisas diferentes. Eles ocupam lugares diferentes na contabilidade. Mas são, assim, informações que fazem parte do cenário da contabilidade e que vão auxiliar essa interpretação. Mas, por analogia, a gente já consegue fazer algumas interpretações. Outra conta que a gente também consegue fazer muito bem essa relação com o saldo de banco são a soma das minhas obrigações que eu tenho aí de curto prazo, que ficam dentro do ativo circulante. Esses termos técnicos, pessoal, são termos que vocês vão se deparar no dia a dia. Assim como vocês têm ativo, passivo, patrimônio líquido, nós temos outros temas técnicos que auxiliam nós, contadores, a efetuar essa movimentação e essa leitura. Pessoal, se vocês quiserem deixar alguma pergunta sobre alguma coisa que eu tô falando ou fazer uma pergunta particular de alguma dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui no chat que eu consigo ver a pergunta e eu respondo para vocês. E eu vou aproveitar também para lembrar agora que se alguém quiser o seu certificado de participação na nossa live, no post, na minha página, tem o link do Forms. É só você deixar a informação lá, ok? A gente está chegando aí quase no finalzinho, né, da nossa live e a gente entrou aí na parte dos termos técnicos. Então, pessoal, a interpretação da informação, com o passar do tempo, ela começa a ser para vocês mais fácil, porque a gente começa a entender mais a contabilidade. Mas se vocês quiserem já fazer uma leitura do que o contador faz e da sua importância, vocês já podem aí pegar as dicas que eu dei hoje. Dei várias, mas eu diria que a principal, contabilidade não é matemática, vocês trabalham com informação. Vocês vão trabalhar para todos, não somente para o empresário. Professora, mas eu sou estudante, eu não trabalho na área. Eu estou aqui assistindo a sua live, batendo um papo, né, sobre a nossa conversa aí de hoje. Não trabalho em nenhuma área da contabilidade. Eu acho ela muito difícil. Se acalme, que à medida que você for conhecendo, você vai ver que ela é lógica. A contabilidade talvez ela se torne difícil de entender devido aos termos técnicos que a gente usa e que são um pouco distantes da realidade. Isso eu assumo para vocês, tá, gente? Que eu tive a mesma dificuldade. Quando eu comecei a faculdade, eu falei assim, meu Deus, eu não vou dar conta. O meu balanço não fechava. Eu conto isso para todo mundo. Meu balanço foi fechar quase nos 45 do segundo tempo. Dava a hora de terminar a prova estava quase terminando, faltava 20 minutos, o balanço da Maria Paula não estava fechado. O que eu vou fazer que meu balanço não fecha? Eu vou ser uma contadora incompleta. Mas com o passar dos tempos eu fui entendendo, fui começando a entender onde eu errava, quais eram os conceitos que eu tinha mais dificuldade, eu sabia que eram os conceitos que envolviam o resultado, que é a parte aí de receita e despesa, custo da mercadoria vendida, que é o famoso CMV. Eu comecei a entender que eram eles que faziam a diferença aqui, ó, dentro da minha cabeça. Eram eles que traziam as minhas dúvidas. Então eu me acalmei, estudei e consegui entender onde eu errava. Então não se preocupem se porventura vocês demorarem a assimilar o conteúdo, vocês demorarem a entender algumas fases, algumas interpretações que são necessárias para a contabilidade. Não se assustem, porque vai chegar uma hora que tudo vai ficar muito claro. Assistam as minhas lives, assistam as nossas conversas. Eu vou trazer na próxima live um pouquinho mais sobre essa parte de controle, de como fazer a leitura da contabilidade, de como conseguir entender aí o que o usuário deseja. Com calma, devagar, a gente consegue. Porque a contabilidade não tem segredos. Ela traduz o nosso dia a dia, porém, para uma linguagem mais técnica, talvez uma linguagem um pouco diferente do nosso dia a dia. Mas vamos pensar assim. Professora, o que é receita? Receita é tudo aquilo que eu recebo
proveniente do desenvolvimento de alguma atividade. Trazendo para a minha vida real. Se eu sou funcionária, o que é a minha receita? O meu contra-cheque. O dinheiro que eu recebo da empresa que eu trabalho. Mas, Maria Paula, eu não trabalho. Eu não tenho carteira assinada. Mas eu trabalho particular. Eu, pessoa física, por exemplo, sou pedreiro. Eu recebo alguns valores das casas que eu construo. O que é a minha receita? O valor que você recebe das casas que você constrói. Então, por aí a gente já consegue ver que a contabilidade ela não fica tão distante do nosso dia a dia. Talvez ela esteja distante pelo termo técnico que a gente utiliza. Por exemplo, receita é o quê? Ela tem um nome, são eventos passados ou futuros que podem gerar benefício econômico futuro. Professora, não consegui entender, vamos traduzir isso? Professora, o que é receita? É o dinheiro que eu recebo, que eu posso colocar na minha poupança? Como eu posso gastar? Se eu colocar na minha poupança, ele vai gerar benefício econômico futuro. Porque ele vai ficar ali guardado, daqui 5 ou 6 anos, eu vou pegar aquele dinheiro que eu juntei e eu vou comprar um carro. Como também, ele pode só quitar as minhas despesas e eu não ter dinheiro nenhum no mês seguinte. Então, a contabilidade está mais próxima do nosso dia a dia do que a gente imagina. Talvez a gente não consiga fazer esse link, não consiga fazer essa leitura ou fazer essa visualização, porque a gente foca muito no termo técnico. Eu já passei por isso. Eu já fui uma pessoa extremamente ligada também à contabilidade ali, ó, na técnica. Até mesmo porque eu sou professora de uma disciplina chamada Teoria da Contabilidade, que ela traz para você esse desenho do termo técnico, de explicar o que está escrito ali, de fazer ali bonitinho, de fazer o processo, porque existe o processo e a cultura, né? A cultura é o nosso dia a dia e o processo é o que a gente tem que fazer. Então isso acontece com a contabilidade também. E eu tive a mesma dificuldade que todo mundo que está iniciando tem, que é deixar o técnico de lado para poder entender o que aquelas palavras dizem. Então é isso que a gente vai começar a fazer nas nossas discussões. É trazer um pouquinho para vocês esse distanciamento do técnico, mas mostrando que o que está ali naquele papel, aquele nome grandão, que o benefício econômico futuro, ele nada mais é que eu receber um dinheiro, conseguir aplicar ele e fazer ele virar um ativo, fazer ele virar uma aplicação de recurso. Essa é a função da contabilidade, é mostrar para você estudante, é mostrar para você empresário, é mostrar para você curioso que você tem patrimônio e que todo patrimônio ele precisa de ser observado mais de perto, ele precisa de ser interpretado, ele precisa de ser atualizado e para isso existe a contabilidade, para acompanhar esse procedimento, para avaliar tudo o que acontece ali naquele cenário, para trazer informações precisas, para deixar o empresário ou a pessoa física mais segura. Então fica a dica para vocês, contador não fica desempregado. A gente escuta muita gente falar isso por aí, né? A contabilidade vai acabar. Aí um dia eu perguntei, uma pessoa chegou para mim e falou assim, a contabilidade vai acabar. Eu me senti ofendida, eu falei assim, meu Deus, eu vou ficar desempregada. Eu virei para ele, mas por que você acha que a contabilidade vai acabar? Aí ele virou para mim e falou assim, porque eu tenho um contador que ele só emite minhas guias de imposto. Eu vou lá todo mês, ele imprime para mim a guia do imposto de renda, eu pago e devolvo para ele o comprovante. Só que agora tem um aplicativozinho que o aplicativo faz tudo. Ele já emite a guia para mim, ele já manda a guia para o meu WhatsApp, às vezes manda até para o meu banco, eu já faço pagamento, então eu não preciso mais do contador. Lê do engano. A contabilidade ela não acaba. A contabilidade ela se aprimora. Acaba aquele profissional que fica parado no tempo, que não procura se atualizar, que não muda, que não se transforma. E isso vale, pessoal, para qualquer tipo de profissional, seja para o contador, seja para o administrador, seja para o economista. Se o profissional não estiver fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, ó, em plena sexta-feira,
assistindo uma live na frente do celular, ele não vai se atualizar. Ele não vai seguir. Então as profissões elas não acabam. Obviamente que existem aquelas profissões que infelizmente a informática ela está domando. Vamos supor que você viva somente de pagamento. O cara tem que ir lá para você emitir a guia para ele pagar no banco. Hoje a gente tem aplicativos que baixam as faturas, eu só copio o código de barra e pago pelo celular. Obviamente existem aquelas que vão acabar, mas a contabilidade está longe disso. Nós, contadores, temos que pensar que a informática ela é a nossa aliada. Ela não é a nossa inimiga. Olha só o prazer que a contabilidade traz. A gente tem várias páginas, seja no Instagram, seja no YouTube, no Facebook, com informações para nós. Antigamente eu tinha que sair da minha casa para poder estudar. Hoje em dia a gente consegue estudar dentro de casa. Então não pensem assim que a contabilidade vai acabar. Acaba aquele profissional que não quer se transformar, que não quer mudar o seu jeito de ser, que não quer mudar a sua forma de ganhar dinheiro. A forma de você ganhar dinheiro, ela é a mais importante. Então, pessoal, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Esse foi o nosso tema da nossa live, foi mais uma conversa. No nosso próximo encontro, a gente vai tratar mais a fundo, nós vamos trabalhar de uma forma mais direta sobre um conteúdo específico da contabilidade, que são os ativos. Então eu conto aí com a presença de todo mundo para a gente poder estudar mais a fundo, para a gente conversar mais a fundo dos ativos. Que eu falei para vocês hoje que a contabilidade ela não controla somente as minhas obrigações, mas também aquilo que ela origina. Então eu conto aí com a presença de todos vocês. Agradeço a presença de quem esteve aqui hoje na nossa discussão. E eu queria deixar esses minutos agora, finais, nós temos aí 15 minutinhos antes de encerrar, para vocês deixarem aqui no nosso chat alguma dúvida que vocês têm, alguma sugestão que vocês queiram contribuir, que eu vi aqui, que nós temos, deixa eu ver aqui. Tem aí, ó, a Railane, o Emerson, a Thaís, o Giovanni, o Amos, a Laura, Suelen. Vocês querem deixar alguma pergunta específica aqui no nosso chat? A gente pode conversar sobre. Tudo bom, Giovanni? Um resuminho, então, enquanto vocês vão deixando as colocações de vocês. Deixem anotadinhos. Contabilidade não é matemática. Contabilidade é interpretação. Contabilidade é controle. Contabilidade é influenciada pelo ambiente que ela está inserida. Contabilidade é gerar informação tanto para o empresário quanto para os demais usuários. Contabilidade é trazer aquela informação que estava guardadinha lá dentro da gavetinha da sala da diretoria para ser tratada de uma forma mais amena, mais tranquila, mais saudável. Então vamos tirar esse peso das nossas costas que o contador carrega de ser uma pessoa mal-humorada, estressada, cansada, que trabalha muito. Eu sei que a gente trabalha muito. Eu falo que eu sou estressada também. Mas a gente trabalha com uma área que envolve uma certa dedicação, que envolve um certo carinho. Então vamos trazer para nós mais aquele desenho do contador sendo uma pessoa que estuda muito, que tem uma grande responsabilidade e que precisa, em certos momentos da sua profissão, ser incisivo. Que não é uma pessoa estressada, que não é uma pessoa que corre, mas que a gente precisa de ser incisiva, como se a gente tivesse um filho. Sabe aquele filho que você precisa de educar? Eu ainda não tenho filhos, mas eu falo da criação que eu tive. Aquela criança que você precisa de pegar ela pela orelha e falar assim, meu filho, é assim que você tem que fazer. Você precisa de sentar para fazer o exercício de forma certa. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar de fazer isso. Assim como
Vai chegar uma hora que o contador vai falar, seu fulano, você tem que fazer assim. Seu fulano vai dar as costas e vai fazer diferente do que a gente faz, do que a gente falou. Então a gente precisa de ter essa sabedoria, que a gente vai orientar. Mas o ser humano ele tem o livre-arbítrio para acatar a nossa orientação ou não. São desafios que a gente vai encontrar ao longo de qualquer profissão que a gente escolher. Talvez aqui a gente tenha esse desafio aí um pouquinho mais acentuado. Mas creio que vocês vão conseguir tirar de letra. Então a gente fica por aqui. Deixo o meu convite para vocês já para a nossa próxima live, que vai ocorrer daqui 15 dias. Provavelmente vai ser também em uma sexta-feira. Mas só que eu vou entrar para vocês mais a fundo, não de uma forma geral igual a gente conversou hoje, mas eu vou ir mais fundo em um conceito importantíssimo da contabilidade, que são os ativos. Se vocês já quiserem fazer uma pesquisa para vocês chegarem aqui mais atualizados, vai ser de excelente valia. Então agradeço aí a presença de todos, a participação, porque eu sei que é sexta-feira, que todo mundo fica cansado, mas nós estaremos aqui de novo daqui 15 dias para discutir sobre os ativos. E torno a falar, quem não fez a sua inscrição no Forms, faça a sua inscrição, que eu vou estar enviando o certificado de participação até o final da próxima semana. Muito obrigado pela presença de todos, um forte abraço, bom rever algumas pessoas que passaram por aqui, tem algum tempo que eu não vejo, e para as novas pessoas que talvez eu não consegui ver no chat, sejam bem-vindas e acompanhem a minha página. Um forte abraço e um bom final de semana a todos, um bom descanso e continuem seguindo a nossa página. Até a próxima, pessoal!